Hoje nós temos um convidado super especial aqui, Bispo Saulo Quaresma, participando com a gente aqui do Sem Limites, e o assunto não podia ser outro. Nós vamos falar sobre como ser um apaixonado por Jesus. Solta a vinheta! É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa seu like, deixa seu joinha, já se inscreve aí no nosso canal, é muito importante que você faça isso, vai nos ajudar muito para que o YouTube divulgue esse vídeo para várias pessoas. Como eu falei na abertura, está aqui do meu lado já meu amigo, meu irmão do coração. Amo demais esse cara, estou muito feliz dele estar aqui hoje com a gente. Bispo Saulo Quaresma, seja bem-vindo ao Sem Limites. Prazer imenso, prazer gigantesco estar junto contigo, estar junto com a Bispa Camille, aqui nesse programa que tem abençoado muitas pessoas nesse momento aqui, né, que Deus está falando, né, o momento de Deus falar aos nossos corações. É um prazer imenso estar junto contigo. Maravilha, e como eu disse na abertura, não tem como falar de outro assunto com o Bispo Saulo. O Bispo Saulo é um cara apaixonado por Jesus. Você olha para ele, você vê essa paixão, essa decisão, né, de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. E eu queria já chamar nosso primeiro vídeo da internet para a gente já entrar dentro desse tema aqui. Pode soltar, por favor. Como são suas orações? Você diria que são quentes ou frias? Não sei se eu diria que são quentes. Quer dizer, somos como a maioria das pessoas, temos a agenda cheia. Nós trabalhamos. Mas eu me considero uma pessoa religiosa, sim. Eu não estou quente, mas também não estou fria. Eu diria um meio termo. Como é que está? Gosta do seu café morno? Não, querida, o meu está quente. As pessoas bebem café, quente ou frio, mas ninguém gosta de morno, nem mesmo o Senhor. Entendido, senhora Clara. E aí, Saulão, esse vídeo aí fala de um versículo lá de Apocalipse, né? Do quente, do frio e do morno. E a Bíblia fala que é melhor ser frio do que morno. O ideal é ser quente. Não confunda, não diga que o quente e o frio tá bom dos dois lados, né? Tem gente que interpreta esse texto falando que o quente é o pentecostal, o frio é o presbiteriano. Não tem nada disso. Deus não quer ninguém frio. A questão é que o frio, pelo menos, sabe que ele está frio. E ele sabe que ele precisa ir para o outro lado. Mas o morno, não. O morno, a Bíblia fala que Deus vai vomitar, né? E aí eu queria começar fazendo essa pergunta. Como é que alguém consegue ficar apaixonado por tanto tempo? Porque a gente fala muito também do primeiro amor, né? Primeiro amor, maravilhoso, mas Apocalipse também fala, volta ao primeiro amor, lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor, volta às primeiras horas. Como faz para ser essa pessoa apaixonada desse jeito? Meu Deus do céu, né? Que vídeo impactante, que pergunta. Olha, esse é um desafio, acho que é um desafio para todas as pessoas, né? É um desafio para todo mundo. Tem como você estar sempre bem? Tem como você estar sempre forte? E esse vídeo que se remete a esse versículo, eu acho que ele é uma decisão diária. Eu acho que é exatamente como as orações, né? É algo diário. O que eu preciso é uma escolha que eu faço todos os dias. Pessoa ser quente, ser morna ou ser fria passa muito pelas escolhas dela, pela escolha que ela faz naquele dia. Por que eu estou frio agora? Por causa das minhas escolhas. As minhas escolhas me esfriaram. As minhas decisões, meus posicionamentos de hoje me tornaram uma pessoa fria hoje. Então, como eu fico apaixonado, né, que é indiretamente a sua pergunta, durante muito tempo? Eu não olhei, eu vou pensar, tem 20 anos que eu me converti, 20 anos que eu fui na revisão de vida, que eu tive um encontro com Deus, que eu conheci Jesus. Conta um pouquinho, Saulão, como é que foi sua conversão? Como é que você era antes de conhecer Jesus? Como é que você conheceu a Sara Nossa Terra? Como é que foi
esse processo aí? Tem uma história interessante aí, né? Quantos anos você entrou para a igreja, né? A sua idade hoje. Meu Deus do céu! Olha, eu tinha 21 anos quando eu nunca pisei o pé na igreja evangélica. Você nunca tinha ido numa igreja? Não, abominava, esculhambava. Era o contrário, né? Você odiava crente, era isso? Odiava crente. A palavra certa é essa, odiava? Odiava crente, falava mal, esculhambava, ridicularizava, pastor era tudo ladrão, eu era desse cara. A minha cabeça era essa. Pastor é tudo ladrão, pastor tudo sem vergonha. Ou seja, um crente chegar perto de você não tinha nem vez para pregar. Nem vez. Evangelizar você, sai fora. Eu ridicularizava todos, eu esculhambava. Maior evangelista hoje, agora aqui, ó. Você vê, eu esculhambava, ridicularizava, eu não queria nem saber, eu não tinha ouvido para ouvir, eu achava uma conversa chata, eu achava uma conversa enjoada. Eu era uma pessoa com a mente completamente assim, do mundo, era completamente do mundo. Minha mente era do mundo, meus conceitos e valores eram do mundo. Até um dia que eu conheci uma menina, a menina me falou. Eu confesso que eu fui na igreja interessado na menina. É a única coisa que me faria entrar numa igreja. Porque eu jamais entraria numa igreja evangélica. Saulo, ela foi te evangelizar, você conhecia ela, vocês começaram a conversar. Através de amigos em comum. Amigo em comum. Amigos em comum, nós conversamos, ela falou... Olha, eu vou na igreja. Eu falei, que legal. Vai dentro de mim assim, nossa, Deus do céu, acabou a conversa aqui agora, né? Não quero nem saber dela. Nem saber. E aí ela me chamou, vai na igreja. Eu fiquei meio interessado na menina. Mas eu falei, por ser crente, eu falei, não vou. Não vou mexer com a igreja de crente, não, nem por nada eu vou. Um dia eu estou sentado na frente da televisão, passando o programa. Eu falei que eu cismei, irmão, não cismei. O Espírito Santo falou, vai na igreja daquela menina hoje. E eu fui. Fui na igreja, pisei o pé a primeira vez na Sara Nossa Terra, em Belo Horizonte. Mas você foi atrás dela ou não? Na minha cabeça, eu estava indo atrás dela. Sim. Na minha mente, racionalmente, eu estava indo atrás dela. Mas, na verdade, aquele dia eu fiz a oração de entrega da vida para Jesus. Quando eu fiz a oração, vi na frente, me deu uma vontade desesperada de chorar. E você encontrou com ela na igreja nesse dia? Encontrei com ela na igreja. Encontrei, porque aí depois a gente saiu junto com os outros amigos e tal, para conversar. Mas naquele dia você aceitou Jesus, Aceitei. Você entregou sua vida a Jesus ali. Entreguei a vida. Começou a chorar. Me deu uma vontade, eu fiquei segurando para não chorar. Eu falei, vai ficar feio, é feio demais eu chorar na frente de todo mundo. Que coisa horrorosa, eu ficar chorando, todo mundo olhando. Uma igreja evangélica que você ridicularizava. Nossa, eu falei, já tá feio de eu estar aqui na igreja evangélica, eu chorar que ainda vai ser a pior coisa da terra. E aí, mas aquele dia eu virei para a pessoa que anotou meu pedido de oração, que me recebeu, perguntou o que você achou da igreja. Eu falei, achei o meu lugar. Achei o meu lugar. Naquele dia? Assim. Aquele dia, eu falei, achei o meu lugar. Porque eu imaginava a igreja evangélica, povo chato, enjoado, ignorante, demônios sendo expulsos, pedição de dinheiro. Eu imaginava isso. Eu cheguei lá, todos os preconceitos foram caindo, despedaçando. Povo legal, gente boa, louvorzão, música pra cima, povo animado, povo feliz. A presença de Deus. Eu saí dali doido. Mas ainda do mundo. Até o dia que eu decidi, comecei a participar de uma célula, na casa dessa menina, lá no bairro Santa Mônica. Comecei a participar de uma célula na casa dela e tudo. Me chamaram para ir no Revisão de Vida, que é um retiro. Fui no Revisão. Depois que eu fui no Revisão, aí acabou, aí já era. Aí já era. Desde aquele dia eu tomei uma decisão. Aí você falou, eu sou de Jesus agora, ninguém me tira daqui mais. Eu não quero mais saber. A menina que interessou comigo, a menina se interessou por mim, a que eu fui interessado se interessou por mim. Eu falei, agora eu quero Deus. Eu quero Deus. E eu entendi de cara. Eu entendi que se eu não mergulhasse de cabeça, eu não tinha chance. Eu sou um cara que vivia a vida inteira no mundo, minha cabeça era do mundo, meus hábitos são do mundo, meu linguajar é do mundo. Então, se eu não mergulhar de cabeça, isso me ajudou a ser apaixonado. Porque eu acho que essa é uma chave também para quem quer ser apaixonado, né, Saulo? Porque o temor de você se esfriar, o temor de você voltar para o mundo. Tem aquela velha frase, eu já vi você falando dela uma vez, não sei se é sua, que eu preciso ter mais vontade de ir para o céu do que medo de ir para o inferno. Mas, às vezes, o medo de ir para o inferno nos ajuda a permanecer, né? Então, o medo de esfriar, o medo de perder o primeiro amor, o medo de voltar para o mundo, às vezes é uma locomotiva, né? Algo que impulsiona para você ser um apaixonado. E, ô Saulão, né? A gente sabe, né? O Saulo é nosso amigo, parceiro, viemos juntos de BH, morávamos no mesmo bairro, né, Saulo?
Quem que era o Saulo antes de Jesus? Ele era um cara que, eu sei que você era pichador, pode falar aí, Meu fala. Deus do céu. Para o pessoal saber entender o que é Solta a a capivara, transformação de Salão, Deus solta na a vida de uma capivara. pessoa. Quem que era o Saulo? Olha, eu era um cara assim, meu Deus do céu, atrapalhado, já pichei muro, fui de torcida organizada, corri para bater, depois corri para não morrer. Eu já fiquei em coma, desmaiado, alcoólico e coma alcoólico já algumas vezes já. Eu era um cara completamente do mundo. Desviadão total mesmo, desviado, geral. Meu negócio era curtir a vida, curtir os prazeres, experimentar todos os prazeres e viver os prazeres da vida. Esse é o Saulo do mundo. Meu negócio era os prazeres. Já fui torcida organizada, fui pichador, já fiz tudo que não, muitas coisas que não presta. Já fui porque minha cabeça era doida, né? Meu negócio era o mundo, meu foco era só o mundo. Eu abominava tudo que era de igreja crente. Aí tá, você falou que você foi para a igreja, aceitou Jesus, começou uma célula, fez o revisão, eu acredito que você começou a ler a Bíblia. Comecei. Quando você leu a Sem entender história nada, mas Saulo e você viu ele sendo transformado em Paulo, você se identificou com aquela história ali? Meu Deus do céu, eu falei, é isso que eu quero. Na verdade, a única coisa que eu sabia da Bíblia foi interessante. O pessoal falou, você conhece a Bíblia? Eu falei, sei, meu nome está aí. Eu falei, abre aí para você ver aí, ó. A única coisa que eu sabia que tinha na Bíblia era meu nome. Eu falei, abre aí, Atos 9. Aí quando ele abriu Atos 9, aí está lá escrito, e Saulo respirando ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Eu falei, até na Bíblia eu estou mal. Eu preciso... E eu tinha uma fome de conhecer Deus. Eu queria conhecer Deus. Mas voltando nesse ponto que o bispo Cristiano falou agora, eu fiquei apaixonado exatamente, eu vou falar para você, o que eu me tornou uma pessoa apaixonada foi eu entender minha fraqueza, eu entender minha fragilidade e eu entender a minha dependência de viver uma vida de altar. Porque tem dois extremos, né, Salão? Tem gente que olha para você e fala assim, o Saulo é assim porque é o jeito dele. Não é. Ele já era intenso lá no mundo, ele já era apaixonado. Ele é um cara assim, faz parte da personalidade dele. Tem gente que fala assim, tem gente que já é o contrário. Quando vê um cara igual você, esse aí não vai durar muito não. Esse aí é fogo de palha, é muito animado, daqui a pouco esfria e passa, né? Você deve ter ouvido já as duas frases, né? E não existe um padrão, existe uma decisão, né? Você matou agora, eu não preciso falar mais nada. Exatamente isso. Todo mundo que me conhece de cara fala assim, ele tá animado hoje, né? Hoje. Tô animado há 20 anos. Eu tô animado há 20 anos. Eu tô motivado há 20 anos. Eu tô apaixonado há 20 anos. E no começo eu ouvi isso. E isso me ajudou. Você sabe que isso me ajudou demais. Um amigo meu falou assim, eu descobri que o cara era crente. Um amigo meu que eu descobri que era crente falou assim, não, você tá no primeiro amor. Tipo assim, você vai passar, não pregava de Jesus pra você não, Saulo? Hã? Ele não sei, amigo, você não te falava de Jesus, não? Não me falava, descobri que ele era crente depois que eu comecei a evangelizar todo mundo. Eu descobri que esse amigo era crente. Aí ele falou assim, você tá no primeiro amor. Aí eu falei, eu me perguntei ele. Falei, isso quer dizer então que daqui a pouco eu vou ficar igual a você? Eu falei, já decidi que como eu não quero ficar. Já decidi. Aí o outro falou assim, pai, isso é fogo de palha, você não consegue ficar muito tempo na igreja. Aquele dia, aquilo entrou no meu coração. Eu falei, todos os dias, eu fiz um pacto, eu fiz uma aliança com Deus. Eu não aceito um dia menos apaixonado do que o outro. E o que faz a pessoa estar apaixonada, é a decisão de todo dia. É todo dia. Tudo que não se renova diariamente vai morrer. Tudo que você não renova as suas decisões. Até as misericórdias do Senhor tem que se renovar a cada manhã, né? Porque se ela não se renovar, ela morre. Então, a nossa paixão é a mesma coisa. Do mesmo jeito. E eu tomei essa decisão lá atrás. Primeiro que eu entendi a minha fragilidade, eu falei, se eu não buscar desesperadamente, eu não tenho chance. Eu não vou ficar firme com Deus. Se eu não buscar desesperadamente. Se eu ficar mais ou menos, eu não sei ser mais ou menos. Eu nunca fui mais ou menos. Para mim, ou é 8, 80, ou é ou não é. Então, se é para valer. Eu quero entregar tudo, eu quero mergulhar de vez. Eu não quero um dia. Eu não quero mais ou menos, eu não quero às vezes. Eu quero todo dia. E isso eu venho renovando todos os dias. Eu busco a Deus todos os dias. Às vezes a pessoa fala, nossa, você é animado, né?
Você tá rindo da minha cara. Como se eu tivesse nascido virado para a lua. Como se fosse um dom que Deus te deu, isso. uma dádiva. Uma né? dádiva, tipo assim, você, meu filho, eu todo dia oro, eu todo dia leio a Bíblia, não é hoje, eu tô há 20 anos fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, a gente conhece o Saulo desde 2005, não é isso? Quando a gente foi para a sede? Foi 2007. 2007 que a gente 2007. conheceu? Não, então você tem a idade do nosso filho Samuel. Então tem 16 anos que a gente conhece o Saulo e é essa pessoa desde aquela época, quando a gente conheceu ele, há 16 anos atrás. E ele já era antes, porque quando a gente é. chegou lá, o Saulo já estava lá, a gente foi para lá depois. Mais de 100 pessoas, já era um apaixonado, o tempo todo animado, né, para cima. Olha aí, você que está assistindo aí o nosso programa e talvez você está frio na fé, você está aí, né, eu preciso de um ânimo, eu preciso de uma força, eu preciso me reanimar. Esse programa é para você. Esse programa é para que você possa receber um choque aí, uma paixão nova, um ânimo novo, para que você possa se inspirar aqui na vida do Bispo Saulo, né? E sair dessa posição. Olha aí, é uma decisão diária, né? É uma decisão que você precisa tomar todos os dias, de ser um apaixonado, de buscar Jesus, de não aceitar, né? Não aceitar, né, Saulo? Porque a tendência de tudo que está quente é se esfriar. Ou é chegar na temperatura ambiente, vamos falar assim, né? Então, é por isso que tem muita gente morna na igreja. Porque o morno é a temperatura ambiente. Ele não está nem quente, ele não está nem frio, porque ele está na igreja ainda, mas ele está morno, né? Então, como você faz para continuar quente? Tem que ter uma chama, tem que ter algo transferindo calor ali. E você falou dessa busca diária. Mas como que você vê a igreja hoje? Porque esse vídeo que a gente viu no começo, a pessoa falou, não, eu tenho uma agenda muito cheia, eu tenho muita coisa para fazer. E eu vejo muito isso hoje, né? O texto que Jesus fala que o amor de muitos se esfriará nos últimos dias, eu vejo que tem muito a ver com essa questão, né? Como é que você enxerga a igreja hoje? Como é que você vê as pessoas que estão na igreja hoje, esse cristianismo meio light, meio, né, até por essa cultura humanista que a gente vive hoje no mundo, né? Você não pode falar muita coisa, que você é taxado de alguma coisa, né, de algum fóbico aí da vida, e aí as pessoas acabam, não, você é muito radical, você é muito... você já deve ter sido chamado várias vezes de como é que fala? Fanático, né? Fanático. Qual que seria a solução para a igreja de hoje? Para sair desse esfriamento espiritual, dessa religiosidade, né? Vamos chamar assim. Nossa, você deu um tiroteio agora aí, grande, hein? Você deu um tiroteio, você falou tanta coisa forte agora, né? Cada coisa que você ia falando ia vir aqui um flash na minha mente. Mas vamos pensar, hoje eu acredito que é o seguinte, não tem como uma pessoa ser cristã para valer se ela não for um pouquinho fanática, né? Se ela não for fanática. Porque quem que é o fanático? É o apaixonado. O antídoto do amor se esfriará é o mais apaixonado. É o mais apaixonado. É radical. É radical. E todo mundo que sai um pouquinho da média para cima, até os mornos vão criticar ele, né? Os mornos é criticado demais pelo monte de crentes. Eu costumo sempre dizer, as pessoas que quase me atrapalharam não foram os conhecidos do mundo, um monte de amigos que eu tinha no mundo. Eu sabia, os caras todo mundo. Foram os crentes frios. Porque os crentes frios queriam me encaixotar no padrão deles. Eles achavam exagerado. Eles achavam tudo que eu fazia exagerado. Eu abri mão de tudo. Eu entreguei a poupança inteira. Eu semeei tudo. Eu peguei as roupas que me lembravam o mundo, botei no meio da rua, queimei tudo. Ô, Saulo. Joguei tudo fora. Então, eles tentavam me encaixotar, né? Que é o que acontece, né? É isso aí. Você falou de fanático, você falou que não tem como ser um bom cristão se você não for um pouco fanático. Eu estava procurando o significado de fanatismo. Tem tudo a ver com o que você falou que a gente tem que ser, porque, pelo que está falando aqui, olha, zelo religioso, obsessivo,
que pode levar a extremos de intolerância. Ou seja, o verdadeiro cristão tem que ser intolerante com tudo aquilo que for te tirar do propósito de Deus. O significado aí está no sentido negativo, né? Mas para a gente pode que está... interpretar no exatamente. sentido positivo. Eu não tolero o pecado, eu não tolero exatamente, aquilo que está fora da aqui. Bíblia, aquilo que é contrário à Bíblia, né? Mas o que é zelo? Um zelo obsessivo. Então, assim, você tem aquela obsessão pela palavra de Deus, pela presença de Deus. Então, você ser tão obsessivo que chega a ser, né, como o fanático está aqui, mas de não tolerar nada que vai me tirar da presença de Deus. Eu só quero Deus, pronto, e nada mais. Acabou. E é uma questão que eu reparei logo que eu me converti, que é o seguinte: você pode ser fanático com um time de futebol, eu conheço e conheci um monte de gente fanático com um time. Você pode ser fanático com bebida, você pode ser fanático com tudo. Com cantor, você pode ser fanático com influência dinheiro. digital, com um monte de coisa. Com um monte de coisa. Agora, se você for falar, olha, você pode pôr seu dinheiro no time, pode pôr seu dinheiro no bar, você pode colocar seu dinheiro em prazeres, todos os prazeres. Mas se você for um dizimista, você está virando fanático. Se você for mais de um dia na semana, você está virando fanático. Então eu falei, ué, eu não acredito nesse negócio, que nem você estava citando o vídeo que nós acabamos de ver. Esse vídeo fala exatamente as pessoas tentam puxar para a média, né? Toda família tem problema com quem sai da média. Isso. Você reparou? É quem está para baixo da média, que é o primo problemático, ou o tio rico. Os dois são criticados, porque sempre tentam puxar a gente para esse estágio morno, para esse estágio de mornidão, da gente ficar morno. Mas, na verdade, não existe falta de tempo para você ter vida com Deus. Existe falta de prioridade. Eu não acredito nesse negócio. Para mim, não existe isso de, eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para ir na igreja, para participar de um culto. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus não é prioridade. Quando não é prioridade, aí a pessoa não tem tempo. Eu não tenho tempo para tudo que não é prioridade na minha vida. Então esse é o discurso de uma pessoa morta espiritualmente, uma pessoa fria, porque Deus não é uma prioridade, né? É uma questão de valores. Deus não é um valor para ela. E se Deus não é um valor, ela não vai ter tempo. E se ela não vai ter tempo com Deus, ela vai estar sempre fria, né? E tem pessoas que estão nesse ciclo, né? Estão sempre frias, estão sempre geladas, estão sempre desanimadas. E eu quero falar para você que está agora aqui conosco, você que talvez está assim, né? E você acredita nessa mentira que você não tem tempo. Não, está faltando prioridade. E é fácil viver uma vida apaixonada, desde que Deus seja prioridade para a sua vida. É isso aí. Camille, você tem um livro aí para apresentar para a gente? Tem um livro aqui, justamente sobre nós estamos falando, né? Paixão, crescimento, tem que a unção do crescimento, dos bispos Lucas e Priscila Cunha. Esse livro aqui vai te ensinar as chaves e os segredos para que você alcance, né, esse crescimento, essa unção. E você pode adquirir esse livro aonde, Bispo Cristiano? Na editora SBE, pelo site sbeshop.com.br. Entra lá, tem esse livro e vários outros títulos. E se você também quer ser um patrocinador do nosso programa, quer ver sua marca divulgada aqui no YouTube, na Rede Gênesis, na Rádio Sara Brasil, entre em contato conosco pelo nosso Instagram, o @semlimites.tv, manda um direct para a gente lá e você vai poder estar junto com a gente e também divulgar bastante aí a sua marca, tá joia? Bispo Saulo, a gente já está caminhando aqui para o final do primeiro programa. Calma, gente, nós vamos gravar 2 programas aqui com o Bispo Saulo, então vai ter o Bispo Saulo 1 e 2, né, com a gente aqui, mas hoje em dia é muita coisa que mudou, né? Hoje em dia, por exemplo, um tempo atrás a gente não tinha internet como hoje, não tinha celular. Eu lembro quando eu me converti, a gente lia a Bíblia, a única opção para ler a Bíblia era na mão ali, fazendo anotação. Hoje as pessoas vão ler a Bíblia, aí ela pega o celular para ler a Bíblia, aí já chega aquela notificação do WhatsApp, ela começa a responder as mensagens do WhatsApp, daqui a pouco chega uma notificação do Instagram, ela entra no Instagram, começa a rolar o feed, daqui a pouco passou 2 horas, ela não leu a Bíblia, ela não orou. Como que faz para priorizar Deus, igual você falou, para não deixar as distrações, né, tirarem você do foco? Olha, já respondendo aquela primeira que você tinha feito várias perguntas na sequência, que é exatamente
Como fazer, né? A igreja hoje, as pessoas hoje, como fazer para eu não perder o foco de estar sempre buscando a Deus? É a prioridade. E eu tenho uma dificuldade imensa de me concentrar. Eu não sou uma pessoa que tem facilidade de me concentrar. Então, assim, imagina, eu ler a Bíblia ali não é assim uma coisa que eu tenho que gastar energia. Eu adorar, me concentrar, eu tenho que gastar energia. Por isso eu gasto energia para tudo que eu vou fazer, porque para eu me concentrar eu preciso gastar muita energia. Agora, por que eu gasto energia? Porque isso é um valor para a minha vida, né? Isso é um valor para mim. Isso é algo que eu não abro mão. Eu abro mão de qualquer coisa, mas eu não abro mão disso. Então, as outras coisas, quem eu tenho que responder, quem eu tenho que falar, minhas outras ocupações, minhas outras responsabilidades, elas estão em segundo plano. Eu tenho que ter bem claro a ordem de valores da minha vida e eu tenho que colocá-la em prática, porque uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Então, um grande desafio para uma pessoa estar apaixonada, viver apaixonada, ou a pessoa que quer ser apaixonada, ela transformar o que está no discurso da mente naquilo que é prática da vida dela. Se Deus é prioridade, então eu tenho que ter um tempo com Ele todo dia. Né? Então eu tenho que determinar, se Ele não está na minha agenda, Ele não vai estar na minha vida, não vai estar no meu coração. Né? Então isso requer energia, esforço, né? Diário, determinação. Não é uma coisa assim que vai acontecer naturalmente. A maioria das pessoas acha que tudo acontece assim naturalmente, né? Que vai, olha, do nada eu vou acordar apaixonado, do nada eu vou acordar incendiada, do nada eu vou acordar morrendo de vontade. Não tem isso. Tem uma decisão, tem uma escolha, tem uma determinação, tem um compromisso que eu tenho antes de tudo com Deus, tem uma aliança que eu fiz ali com Ele que eu não abro mão e que eu preciso praticar. E isso é algo que é determinante para mim. Eu preciso praticar. E não só praticar de buscar e buscar de Deus, eu estou citando de ler a Bíblia, de orar, mas de fazer para Deus. Porque qual foi a minha estratégia para viver apaixonado? Eu começar a fazer para Deus. Quando eu começo a evangelizar, comecei a falar de Deus, comecei a me envolver na obra de Deus, nas células, nas coisas da casa de Deus, eu comecei a fazer para Deus, eu reparei que eu é o que recebia mais. Eu reparei quando mais eu ajudava os outros, mais eu ficava bem. Eu falei, nossa, isso é demais. Ô, Saulo. Achei uma chave. E como que foi, né, a reação de sua família a ver o antigo Saulo indo para a igreja, tendo uma vida completamente oposta, né, daquela que você vivia antes? Choque, crítica. Ainda mais quando eu entreguei toda a poupança que eu tinha. Até eu entregar o dinheiro, estava só o choque. Depois que eu entreguei todo o dinheiro que eu tinha, aí virou a revolta. Eles não gostaram, não, porque minha família não tinha nenhuma pessoa evangélica. Nenhuma. Olha, meu pai tem 12 irmãos, minha mãe tem 10, e não tinha nenhuma, que eu conhecia, não tinha nenhuma. Então, isso você foi o primeiro da sua geração? Praticamente, eu fui sua o família. primeiro. Praticamente fui o primeiro. Então, aquilo foi um choque, porque eu não tinha muita sabedoria também, eu batia de frente. Gente, olha aí. Olha que história, hein? Vamos parar aqui, vamos deixar um gostinho de quero mais. No próximo programa a gente vai voltar aqui com o Bispo Saulo. Então, deixa o seu like aí, deixa o seu joinha, se inscreve aí no nosso canal. Quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? A gente está aqui na Rua Augusta, 2027, pertinho do metrô Consolação. Todos os domingos, às 10 da manhã e às 18 horas, você é meu convidado, você é minha convidada. Para quem é de Campinas, Bispo Saulo, passa aí o endereço e os horários de culto da igreja. Agora, você que é de Campinas e região, nós estamos ali na Rua 7 de Setembro, no centrão de Campinas, Rua 7 de Setembro, número 310, do lado do terminal João Jorge. Sensacional, vá lá e receba muito, mas muito mesmo de Deus. É isso aí. E você que está por todo o Brasil aí, quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você, é só você entrar no site saranossaterra.com.br. Tá lá, você faz a busca, encontra o endereço, o horário do culto e o contato da igreja mais perto de você, tá bom? Que Deus te abençoe aí, fica na paz, um forte abraço.